boa noite. Vamos começar o nosso programa Protagonismo Regional pelos nossos canais de Protagonismo Cidadão. Discutindo aqui o primeiro tema do nosso programa hoje, falando sobre os limites e atuações nessa crise que nós estamos vivendo, o enfrentamento da crise, e comentando, repercutindo o artigo do vice-presidente da República há uma semana atrás. E para discutir, para repercutir esse tema, nós temos aqui a honra de apresentar dois convidados conosco no estúdio e um remotamente. Aqui à minha esquerda, o advogado Ronaldo Ferreira, né, nosso analista político, professor universitário e chefe do Departamento de Políticas de Emprego da Prefeitura de Santos, da Secretaria de Portos, e o Vladimir Matos, que é empresário do setor portuário e nosso apoiador nesse projeto, né, embaixador do projeto Protagonismo Cidadão. Remotamente, nós convidamos para interagir com esse debate conosco, né, falando de casa, o juiz e embargador aposentado, Dr. Ivan Sartori, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que nos dá a honra de participar conosco também desse debate. Max, doutor, consegue falar conosco agora, interagir, dar uma boa noite aí para o pessoal? Boa noite, doutor Ivan, como vai? Boa noite, França. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Vladimir. Para mim é uma satisfação muito grande estar aí com vocês, diletos amigos, viu? Gente preparada e gente que vem construindo muito aqui em Santos. Um abraço, França, abraço a todos os nossos web espectadores. Obrigado, doutor. Espero que a gente consiga aproveitar esse momento. Bom, avisando para os amigos que estão acompanhando o nosso diálogo, nós deveríamos estar transmitindo também simultaneamente pelo canal do YouTube, mas aí, em razões técnicas, não conseguimos, mas o programa vai estar disponível depois no nosso canal do YouTube e também no Instagram. Então, hoje, excepcionalmente, só no nosso canal do Facebook. Então, vamos começar com a nossa conversa aqui. Eu queria fazer alguns registros, né, até para poder começar essa conversa com os nossos convidados. Primeiro, a gente falar um pouquinho do que... fazer uma contextualização dessa notícia da semana passada, né? O artigo que o vice-presidente publicou, que ele chamou, né, de Limites e Responsabilidades, que saiu no Caderno do Estado de São Paulo em 14 de maio, destacou aí algumas questões importantes para a gente analisar. Uma delas, né, que ele cita aqui no artigo seguinte, né? Ele afirma que nenhum país do mundo vem causando tanto mal a si mesmo como o Brasil. E faz uma série de comentários que a gente vai destacar ao longo dessa nossa conversa, e coloca inclusive o Brasil na iminência de uma crise institucional. Evidentemente que de lá para cá a gente passou por uma série de outros fatos importantes que também serão falados aqui, né? Mas que traz para a discussão, para o centro da discussão, a necessidade de a gente começar a entender o que está acontecendo, se é um problema de questão jurídica, se é uma questão política, se é só uma questão de saúde pública, se é uma questão econômica ou se é um pouco de cada coisa, e nós precisamos realmente encontrar caminhos para essa solução. Então, para que a gente possa começar a pensar o que está acontecendo, é que a gente pede agora para que os nossos convidados se apresentem, né, e façam suas primeiras considerações a respeito. Doutor Ronaldo, por favor. Opa, boa noite, doutor Ivan, boa noite, Vladimir, boa noite, França, e todos os amigos que nos acompanham agora aqui pelo Facebook e daqui a pouco também aí pelo YouTube, né? É uma satisfação estar aqui para a gente bater um papo aí sobre esse ambiente que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento, né? Que nos atinge diretamente, nós como munícipes, nós como cidadãos do Brasil. E esse artigo do vice-presidente Mourão, ao meu ver, ele é recado que ele está dando para muita gente, né? Ele está dando recado para o presidente Bolsonaro, ele está dando recado para o Congresso, ele está dando recado para a imprensa. Mas, acima de tudo, ele está dando recado também para os seus amigos generais, para o Exército Brasileiro. Dizer o seguinte: eu estou aqui. Esse é o meu ponto de vista do que ele fala. Tá? Vejam que ele não faz nenhuma... ele não cita nominalmente, ele faz uma defesa do governo, no meu ponto de vista. Ele está fazendo sim uma defesa do governo, mas não uma defesa do presidente Bolsonaro, mas sim uma defesa do governo do qual ele faz parte. Bom, e as suas considerações, Vladimir, essa abertura aí desse debate? Boa noite, Sérgio, boa noite, meu querido Ronaldo, boa noite, doutor Ivan, uma satisfação enorme poder estar junto aqui, tentando contribuir um pouquinho com o debate, né?
Eu diria para você, Sérgio, Dr. Ronaldo, Dr. Ivan, que o discurso do vice-presidente ele ganhou um peso adicional na medida que se trata de um ex-militar. A sociedade brasileira ainda está se acostumando a esse processo democrático, né? É um processo difícil, né? E aonde o povo que já passou a ter acesso a mais informação, a gente costuma dizer que hoje o maior referencial da população brasileira é o Google, né? Tudo parte do Google, qualquer informação vale tudo, fake news, né? Mas essa declaração chamou muito a atenção por se tratar de um ex-militar. Isso dá muito peso e coloca, como bem colocou o Ronaldo, uma espécie de... o vice-presidente apontando o dedo, né? E isso traz uma preocupação muito grande, né, para um ambiente político que já vem contaminado desde o governo Dilma. Desde 2014. Eu acho que a gente não pode fazer um recorte desse momento sem considerar que nós vivemos numa crise, diria quase que institucional, desde 2014. Nós tivemos 2 presidentes presos, Michel Temer, Lula, um impeachment e agora um novo problema, que envolve o presidente Bolsonaro. Longe de fazer o juízo de valor, nós estamos há 6 anos vivendo crises institucionais no país. E isso o que mais preocupa é que isso levou a uma polarização. Hoje você vê as discussões entre a esquerda e a direita, né? Você vê um Supremo muitas vezes dividido. Quantas decisões importantes foram tomadas na base do 6-5, né? Enfim, nós temos um Congresso dividido, né? Então isso e uma população dividida. Então acho que na realidade o sistema está colocando uma pressão enorme nas costas do governo, e aí, como eu disse, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, se é bom, se é ruim, mas enfim, eu acho que é um momento é uma situação política, ética, econômica agravada pela pandemia. Doutor Ivan, antes de entrar na análise estritamente jurídica dos fatos, eu gostaria até de um comentário seu a respeito de um trecho que a gente destacou no artigo do General Mourão, que ele diz o seguinte: a esta altura está claro que a pandemia de Covid-19 não é só uma questão de saúde, por seu alcance sempre foi social. Pelos seus efeitos já se tornou econômica e por suas consequências pode vir a ser de segurança. A crise que ela causou nunca foi, nem poderia ser questão, afeta exclusivamente a um ministério, a um poder, a um nível de administração ou a uma classe profissional. Gostaria de além das suas considerações iniciais, de um comentário especificamente sobre este parágrafo do artigo. Boa noite para o senhor mais uma vez. Boa noite, cumprimentando todos novamente, aí o França, o Vladimir, o Ronaldo, pessoas que eu prezo bastante, e nossos web espectadores. Bom, aí o que eu tenho que dizer é o seguinte, França, infelizmente o Brasil está vivendo uma situação sem precedentes. Primeiro agora, evidentemente, com essa crise sanitária, que tomou uma proporção gigantesca, né? Inclusive no mundo todo, mas a gente tem aí um projeto político de uma esquerda e de outros oportunistas que visam efetivamente desestabilizar o governo central, o governo federal. Eu não sou... muita gente fala, o Ivan é bolsonarista, o Ivan é bolsominion. Eu não sou bolsonarista, não sou bolsominion, não sou adepto ao culto da personalidade. O que eu defendo? Eu defendo a democracia. Eu defendo que um cidadão que tem honra, que tem caráter, tem seus defeitos? Tem, mas que tem honra, tem seu caráter e foi eleito pelo povo, ele deve governar. É isso que eu digo. E eu concordo ipsis literis com essa afirmativa, com essa afirmação do general Mourão. Efetivamente, o que nós temos aí com esse projeto político, principalmente partindo do governador de São Paulo, o Dória, que está colocando o cidadão paulista de joelhos, sem poder trabalhar, sem poder produzir, sem poder
ter condições de subsistência, é um homem que enxerga apenas a classe média alta, né? É um homem que não tem visão, não enxerga realmente as agruras e as dificuldades porque passam a maioria do povo paulista. E, automaticamente, ele, como líder de um Estado, que é a locomotiva do país, ele está gerando uma crise nacional, um problema nacional. E tudo por quê? Porque esse homem tem um projeto político. Ele tem um projeto político e um projeto, inclusive, de interesse próprio econômico. É um homem que já se aproximou da China, é um homem que já abriu um escritório na China. A desestatização, ele visa realmente que a China venha agressivamente adquirir ativos aqui no Brasil. Então, é um homem que tem projeto político. Isso acabou fomentando uma crise grande, porque muita gente interessada, muitos outros políticos interessados, e que realmente querem e almejam o cargo de presidente da República, passaram a se unir a esse governador. E o pior de tudo é que isso criou um efeito manada, e até o judiciário acabou embarcando nessa situação, né? Prestigiando essa política sanitária que ele está implantando no Estado e, consequentemente, está refletindo no país. E, dessa forma, o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, que já vinha vindo com ativismo judicial, tanto que teve aquela questão de criar a figura do crime de homofobia, nada contra que se crie uma lei contra a homofobia, mas não o Supremo. O Supremo não poderia jamais dar elasticidade ao crime racial para que se criasse aí um crime de homofobia. A questão também do regime integralmente fechado lá nos crimes hediondos acabou afastando, legislando, e tantas outras. Agora o aborto também está em discussão, tantas outras coisas que seriam matérias afetas exclusivamente ao Congresso. E agora o Supremo nos surpreende, né, por alguns ministros, não são todos, evidentemente, tanto que a votação foi 7-4, nos surpreende, primeiro, retirando os poderes do presidente da República, retirando completamente os poderes da República, que passa a ser um espectador nessa crise pandêmica que é de ordem nacional e deveria ter uma direção e um planejamento nacional. Então, o Supremo retirou deste homem que foi eleito, que tem o voto, quem não foi eleito, porque o Supremo, nenhum deles é eleito, nenhum deles representa o povo, mas retirou deste homem que foi eleito e sempre mostrou honestidade, apesar de ter os seus defeitos na linguagem, na forma de lidar com algumas situações. Ele é um homem honesto, um homem que veio para fazer bem intencionado, trazendo um ministério que é agente técnico, e o Supremo retirou essa governabilidade e, com isso, gerou esse caos no país, né, em que cada prefeito, cada governador faz aquilo que quer, do jeito que quer, sem que o presidente possa interferir. O presidente virou simplesmente um provedor e um espectador do que está acontecendo aqui na pandemia. Agora nós estamos vendo situações mais graves, né? Primeiro, o Procurador-Geral da República instaurando um procedimento investigativo, pedindo a instauração de um procedimento investigativo, de uma forma bastante nada sutil, porque quando se pede a instalação de um procedimento investigativo, normalmente contra um presidente da República, você tem que ter cuidado com as palavras. Esse Procurador-Geral da República, paquidermicamente, ele vem e traz inúmeros crimes que ele estaria supondo que poderiam ter ocorrido e que não ocorreram, essa interferência não houve, mas está se vendo isso agora. E aí veio o ministro Celso de Mello, que devolve, colocando mais lenha na fogueira política, devolve uma decisão liminar, deliberativa, quase fazendo um juízo valorativo e quase condenando o presidente da República. O resto você já sabe o que está acontecendo aí. Estão se falando em apreensão do celular do presidente, agora divulgaram, pasmo, um vídeo de uma reunião ministerial. Isso é o cúmulo, é o cúmulo da invasão de um poder no outro. Nós estamos diante de um ativismo não mais judicial, estamos diante de um ativismo político por parte de 3 ministros do Supremo: Celso de Mello, Alexandre de Moraes, que impediu ali a nomeação de um delegado de carreira com todos os requisitos para assumir um cargo de confiança,
e agora divulga um vídeo da reunião ministerial. E o ministro Barroso, que interferiu na questão diplomática, a questão relativa aos diplomatas na Venezuela. Então, nós não temos mais um Supremo que vem agora com um ativismo judicial, que já é uma situação que o Supremo não deveria, um caminho que o Supremo não deveria trilhar. Agora nós estamos vendo que o Supremo Tribunal Federal está em franco ativismo político, protagonizado por esses 3 ministros. Eu penso, inclusive, que os demais ministros não devam concordar com isso, tanto que aquela primeira decisão que retirou os poderes do presidente e esfacelou a República, né? Aquela primeira decisão foi por 7-4. Então, você vê que não são todos que estão aí concordes com essa situação. Agora, eu pergunto a você, divulgar um vídeo de reunião ministerial, primeiro que o presidente não devia ter nem entregue esse vídeo. Isso, ele estava no pleno direito de não entregar esse vídeo. Isso é uma ingerência, uma interferência que já havia sido perpetrada pelo ministro Alexandre de Moraes, com todo o respeito que o ministro mereço esses ministros, conheço esses ministros, tenho respeito por eles, mas, infelizmente, caminham e trilham uma estrada bastante tortuosa rumo a uma crise institucional. Então, não bastasse a crise sanitária e toda a imprensa colocando o cidadão em pânico, agora nós temos essa crise institucional, esse problema político que o Brasil está enfrentando. E Bolsonaro não consegue governar, infelizmente não consegue governar, não deixa governar, como se o povo, o voto, o sufrágio popular fosse um nada. Eu arrisco a dizer, inclusive, na publicação desse vídeo determinada pelo Supremo Tribunal Federal, eu arrisco a dizer, inclusive, trazendo aqui a Lei 1079, que é a lei que trata do impeachment, né? Você tem ali dos crimes, no artigo 5º, são crimes de responsabilidade contra a existência política da União. Então, veja, isso é aplicável tanto aos parlamentares como ao Judiciário, à Corte Suprema, e ao Presidente da República. E você vai ali no artigo 4º, revelar negócios políticos ou militares que devam ser mantidos secretos a bem da defesa da segurança externa e dos interesses da nação. Eu acho que o ministro Celso de Mello, com todo o respeito que mereça, ele está resvalando, caminhando ao largo e por conta dessa situação, talvez ele possa, porque ele vai se aposentar agora, mas seria possível até invocar esse dispositivo em termos de crime de responsabilidade. Lamentavelmente, a situação está nesse sentido. E é uma crise sanitária, é uma crise econômica, lógico, porque a economia está sendo esmagada, é uma crise jurídica e de direitos e garantias constitucionais, uma crise constitucional, porque nós vimos aí que a Constituição vem sendo rasgada todos os dias, não há mais garantias individuais, embora não estejamos em estado de defesa nem em estado de sítio, únicas hipóteses em que poderíamos flexibilizar essas cláusulas de garantias individuais, e assim mesmo restritamente, e pior, indo contra o fundamento da República Federativa do Brasil, que é o trabalho e a livre iniciativa, como está no artigo 1º, inciso 4º. Então, esse país virou caos. Nós não temos mais Constituição, a economia está sendo esmagada, o povo está sendo proibido de trabalhar, de conseguir a sua subsistência, está caindo na miséria, que já era muito acentuada, e, além de tudo, nós temos aí uma crise política caminhando para um confronto institucional, graças a algumas personalidades da República, como, por exemplo, esses 3 ministros, e no começo também o Maia, que agora parece que está recuando diante da aproximação do presidente lá com o Centrão, e também a imprensa, com uma pitada da imprensa muito forte, né? Criando pânico na população e depondo de toda a forma possível contra o presidente Bolsonaro, que pode ter os seus defeitos, mas uma coisa, ele é honesto, e é um homem que tenta acertar com o Ministério Técnico. Então, estou vendo com muita preocupação a situação atual, estou lamentando profundamente estar vendo aqui esse vídeo do Ministério, de uma reunião ministerial, uma coisa sigilosa, estratégica. Isso, para mim, está sendo o fim do mundo. Eu
nos meus 63 anos, sinceramente, eu não pensava viver uma situação dessa, em que prefeitos e governadores arrastam cidadãos nas ruas, algemados, não é? Acuam cidadãos, prendem cidadãos honestos que querem trabalhar, enquanto os criminosos andam à solta por aí. Aliás, tem uma súmula do Supremo, a súmula 11, né, que proíbe a algema de preso em audiência. E já vi processo se anulado por isso. Enquanto isso, o cidadão está sendo algemado nas ruas. Quer dizer, esse é o Estado que nós queríamos? É isso que nós queremos? O senhor me ouve bem? Estou ouvindo. Está ouvindo bem? Então, eu quero pedir licença para poder abrir esse comentário também para o senhor fez quase que uma aula aqui, né? Deu uma aula comentando todo o artigo. Nós falávamos há pouco, antes de começar o programa aqui, o próprio Vladimir comentava aqui a visão dele a respeito da liberação do vídeo, mas aí há outros aspectos, né? Não são só os aspectos institucionais, nem jurídicos, mas todo o quadro de tensão que a gente está vivendo hoje e até a implicação disso até na questão econômica, né? A questão de mercados. Como é que você está vendo isso, Vladimir? A tua visão, que extrapola um pouquinho a questão jurídica, institucional, mas o cenário de instabilidade que a gente pode estar vivendo a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha, eu particularmente fui totalmente contra, sou contra a abertura, a mostrar o vídeo da reunião como um todo, né? Eu acho que o Supremo, nesse caso, se é que está mostrando tudo, eu não estou tendo acesso a esse vídeo agora, mas eu acho definitivamente que existe um exagero. Eu acho que ele devia se ater ao caso, ao assunto específico e não mesmo. Você imagina se alguém um dia chega e pede para mostrar o vídeo da gravação do Donald Trump falando dos amigos chineses. Ia ser um problema mundial, provavelmente uma nova guerra, né? Mas enfim, eu concordo nesse sentido, esse posicionamento do Supremo em resolver legislar aqui no país. Isso de uma certa forma é preocupante, porque a economia está ligada a isso, né? E como eu disse aqui no começo, né, nós vivemos um problema econômico no Brasil desde 2014. O país vem com um voo de galinha, né, aquele crescimento pífio, né, próximo a zero, né? E que na realidade eu diria que a pandemia foi a última pá de cal, né? Não se dissocia a economia da política. Infelizmente, o mercado ele é sensível aos acontecimentos políticos, né? Qualquer coisa que hoje que acontecia no período de Dilma, que acontecia no período de Michel Temer, que acontece agora com o Bolsonaro, você vê reflexo na taxa cambial, você vê reflexo na bolsa, né? Eu diria para você que se você pegar a história com o New Deal em 1930, né, com o Plano Marshall no pós-guerra, o pensamento do governo é muito semelhante do que está acontecendo agora no Brasil. Quando você pensa nessa ajuda que o governo federal está disponibilizando, esses R$600, e a gente não sabe por quanto tempo ele vai ser mantido, né? Ele tem uma similaridade muito grande com o pensamento do que tinha Roosevelt e o do presidente americano ao fim e ao cabo da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Essas pessoas que estão recebendo esses R$600 não estão economizando, não estão guardando, não estão aplicando, estão consumindo, né? Então esse impacto desse dinheiro ele vai se transformar em produção e vai se transformar em imposto, em arrecadação de impostos lá na frente. Então nesse aspecto a decisão do governo de prover essa ajuda, né, é importantíssima para que a economia não morra de vez. Esse é fundamental. É óbvio que a gente que está aqui assistindo às discussões, os embates entre o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, Brasília, quer dizer, não contribui em nada para a solução do problema. Diferentemente eu posso fazer uma comparação de sistemas, né? A gente pode pensar no sistema público de transporte em qualquer país da Europa, né?
O isolamento na Europa, o isolamento social, ele tem um caráter diferente, uma característica diferente do isolamento social aqui, onde as pessoas se amontoam em ônibus, em metrô, em que não tem como se transportar. Então, quer dizer, e essa discussão, eu acho que ela retira um pouco da credibilidade do poder público, né? Hoje você escuta o governador do Rio de Janeiro dizendo que ele vai desarmar, vai desmontar hospitais de campanha simplesmente porque eles não ficarão prontos a tempo. Né? Então o cidadão ele é refém de um cenário político, né, que eu entendo que passa muito por uma questão jurídica. Quem é que manda na quitanda? Quem é que pode, quem é que não pode? Né? E é isso que precisa ficar claro, porque a população precisa saber qual o caminho que ela precisa tomar. Né? E, Ronaldo, a gente passeou um pouquinho por todo esse cenário todo e nós falávamos sobre liderança, né? Falávamos sobre a necessidade do país conseguir pacificar esse processo todo, porque está todo mundo perdendo, né? O doutor Ivan, eu tenho acompanhado muitas participações e assisti ele falando em vários programas, fiz até alguns recortes, doutor Ivan, falei sobre as questões constitucionais que poderiam estar sendo, inclusive, desrespeitadas em algumas decisões que estão sendo tomadas, mas o Ronaldo ele levantou um aspecto importante que é a necessidade de nós termos lideranças atuando no país nesse momento, porque todo esse caldo, né, de confusão ou até mesmo de instabilidade, e aqui pegando a fala do Vladimir, está criando um prejuízo generalizado. Então, qual é a tua análise em relação a isso, ao quadro político e a necessidade de nós termos lideranças atuando para pacificar esse processo? Bem, com relação a tudo isso, emerge do seguinte: nós começamos o programa tratando sobre o artigo do vice-presidente Mourão, que ele fala sobre o federalismo, na verdade. Ele cita, inclusive, no artigo, ele evoca a origem do federalismo, tá? Ele vai buscar a origem do federalismo lá nos Estados Unidos, que, aliás, o sistema federativo ele só existe porque ele surgiu nos Estados Unidos e depois tudo que veio para cá é derivativo, e que nós não podemos ter a mesma forma, a mesma abordagem que você tinha nos Estados Unidos. Até porque o sistema federativo nosso, ele já nasce diferente. Só para a gente contextualizar tudo isso sobre federação. Quando o povo americano decidiu que eles iam se constituir numa federação, eles eram 13 colônias independentes que haviam lutado contra o Império Britânico, contra o colonialismo, 13 distintos, unidas por um pacto de direito internacional, onde elas mantinham sua autonomia total. Anos depois, mais ou menos uns 10 anos depois, se verificou o quê? Que aquela força que se esperavam das 13 colônias não estava ocorrendo. E se surgiu a chamada Convenção da Filadélfia, a Grande Convenção, para se discutir um novo pacto. E nesse pacto é que surge a Constituição dos Estados Unidos, a partir de quê? A partir da união dessas 13 colônias que formam efetivamente os Estados Unidos, que é a força da união. Mas vamos lá. O Brasil, por sua vez, o que acontece? Nós íamos da República, nós íamos do Império e vamos chegar na República. Quando nós chegamos na República, nós éramos o quê? Um Estado unitário, com o imperador. Então veja a diferença. Os Estados Unidos nasce lá com 13 colônias independentes. O nosso federalismo emerge de quê? De um Estado unitário. Com isso, fica difícil você traçar vários parâmetros como o federalismo norte-americano, como o vice-presidente tenta traçar aí. Do ponto de vista do Brasil hoje, doutor Ivan, eu gostaria de apenas fazer uma abordagem com relação ao seguinte. Eu acho que o presidente Bolsonaro, no alto da pandemia, ele demorou a tomar atitudes. Porque a pandemia, ela é de um aspecto mundial. Quem declarou a pandemia foi a Organização Mundial de Saúde. E a grande preocupação nossa é como nós estamos preparados. A verdade é que o sistema público de saúde do Brasil não tem condições de enfrentar esse processo se a pandemia viesse a largos passos, tomando as pessoas. Então se procurou cautelas. Quando você tem o Supremo Tribunal Federal colocando determinado ponto sobre a possibilidade ou não dos estados e municípios poderem atuar nas questões de políticas de saúde,
Nada mais do que ele está fazendo é do que a competência concorrente de estados e municípios, né, na forma da Constituição Federal, no seu artigo 23, inciso 2º, no meu ponto de vista, né, que é uma competência concorrente na questão da saúde. E na medida em que a União não fez um protocolo imediato, carecia de imediatamente tomar-se alguma posição. Por exemplo, nas grandes endemias que nós constatamos no Brasil nos últimos anos, a questão de dengue, sarampo, sempre há um protocolo verticalizado através do Sistema Único de Saúde, através de políticas do Ministério da Saúde, de tal sorte que permitam que os entes federados possam nele atuar. Faltou na questão da pandemia, que aliás é uma coisa muito nova, porque nós não temos uma vacina, nós não temos um remédio, né? Se falar de cloroquina, cloriquina, hidrocloriquina e etc, são apenas medidas que os médicos estão atuando pontualmente para se buscar uma solução, mas não há a cura, não há vacina, não há nada disso. Quando a competência passa para os municípios e estados, eles estão atuando dentro dos limites, ao meu ver, daquilo que é a competência material concorrente explícita na Constituição Federal. Por ausência de uma ação imediata, de uma liderança imediata do presidente da República, que até certo ponto, no que nós estamos falando aqui não é novidade, o presidente tratou de uma gripezinha, e quando a coisa toma proporções hoje, que nós temos quase 21 mil pessoas hoje que já morreram no Brasil. E nós estamos tendo média diária de quase 1.000 óbitos. E o sistema de saúde, talvez, a grande preocupação é como você vai suportar o sistema de ventilação mecânica, UTIs, porque uma pessoa dentro para recuperação quando entra num estágio mais grave da Covid-19, vai ficar em média 2 semanas numa UTI, que é um tempo muito grande para que outros possam ser socorridos. Fatos que foram presenciados na Europa, de modo geral, onde foi muito grave na Itália, na Espanha, sucessivamente. Então o que eu vejo é que faltou uma liderança efetiva, apropriar-se da liderança, né? Porque não ser chefe é fácil, é mandar, eu posso tudo, eu mando, né? Líderes inspiram, líderes conduzem, líderes buscam a unidade. Essa confrontação e esse ativismo judicial, ele não é de agora. Esse ativismo já vem muito em fruto de quê? Da própria omissão do poder legislativo. Isso é coisa de uma década, nós iniciamos. Um pouco mais de uma década, esse ativismo judicial ele passou a existir em função do próprio legislativo não cumprir o seu papel. E o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, foi tomando essas questões e levando à frente e chegamos onde chegamos. Onde o senhor cita aí de uma forma realmente interessante, o ativismo judicial, passamos a ter o ativismo político, ou seja, já é uma outra fase desse ativismo, né? Mas também, por outro lado, nós podemos considerar que o Supremo Tribunal Federal tem sido objeto, nos últimos anos, de ataques muitas vezes injustos. Nós podemos não concordar, entendo que a jurisprudência, e o senhor, que é um homem que foi presidente do maior Tribunal de Justiça da América, né? Nós não temos hoje uma jurisprudência estável. Antigamente a jurisprudência ela tinha mais estabilidade. Hoje o Supremo Tribunal Federal teve modificações constantes até nos conceitos que nós nos debruçamos durante muito tempo, na chamada prisão segunda instância. Então demonstra muitas vezes uma certa instabilidade que, chegando na sociedade, causa muita apreensão. Agora, é importante destacar que nós temos uma percepção, a sociedade de modo geral, o povo tem uma percepção que nós temos uma hierarquização dos entes federados. O presidente da República manda no governador, o governador manda no prefeito e assim sucessivamente. Não é bem isso. A nossa Constituição Federal, na organização da estrutura da administração, no artigo 18 da Constituição Federal, nós falamos lá que a União, Estados e Municípios, né, são entes, são autônomos, independentes. E o artigo 1º da Constituição Federal, ele nos diz que a República Federativa do Brasil é a união indissolúvel da União, Estados, Municípios que formam o Estado Democrático de Direito. De tal sorte que essa união indissolúvel, ela é tão séria, ela é tão amalgamada na Constituição Federal, que ela é considerada como uma das cláusulas pétreas, das 4 que nós temos, que não pode ser objeto de modificação por nenhuma emenda constitucional. Então, tudo que nós temos hoje, eu vejo que ela é fruto da nossa Constituição Federal que está aí. Tá? Que gostem ou não, ela formatou toda essa discussão, uma Constituição de 250 artigos, mas em 30 anos ela já foi emendada cerca de 110 ou 112 vezes, e que abre lacunas para essas discussões. No meu ponto de vista,
O que o Supremo Tribunal fez em relação aos estados e municípios na questão da saúde foi simplesmente observar o disposto no artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal, que é a competência concorrente com relação a essa matéria. E vejo que o Brasil precisa, e espero que o presidente da República deixe de exercer chefia para exercer liderança de todo o povo brasileiro. E começa dentro efetivamente de uma política de saúde pública para o enfrentamento da pandemia. Bom, agora tínhamos uma outra. O doutor Ivan já está por aí, parece que tinha um horário aí estourando. Doutor, quer fazer algum comentário em relação a isso aí, já que o nosso tempo aí também tem? Eu concordaria com o meu querido Ronaldo, que é um sujeito preparado, professor, se não houvesse, por um detalhe apenas eu discordo. O presidente, Ronaldo, foi alijado completamente de tomar qualquer atitude, ele só é provedor, não está se respeitando a federação. Esse é o grande problema. O Supremo Tribunal Federal, ao prestigiar, em detrimento da União, os estados e municípios, criou um caos. Por quê? A decisão do Supremo. Por quê? Porque nós estamos vendo verdadeiras barbaridades aí nos estados e nos municípios, inclusive aqui em Santos. As competências estão se sobrepondo, estão se confundindo, não existe mais Constituição. Essa competência deveria ser comum, mas é evidente que, se tratando de um mal nacional e mundial, evidente que a União, quem deve dar as diretrizes, num país de dimensões continentais, num país com tantas diferenças, num país em que o governo, o Estado, está ausente há muitos anos e 40% do seu território, com falta de saneamento, falta de respeito à vida, falta de consideração com o cidadão de modo geral, a pobreza se alastrando, e agora vem falar em respeito à vida, não é? Então, o presidente não existe, a federação não existe nesse processo, Ronaldo. Esse é o grande problema. O que existe é o egoísmo e projetos políticos de alguns governadores, especialmente esse governador Dória, não é? Que insiste em massacrar o cidadão, não permitindo a sua subsistência. Isso não é constitucional nunca. Isso é um desrespeito ao artigo 1º, inciso 4º da Constituição, que é fundamento da República. Não pode ser elasticizado, flexibilizado, nem mesmo em estado de sítio ou estado de defesa. Aonde nós estamos, que o Supremo Tribunal Federal invade o Poder Executivo para proibir uma nomeação num cargo de confiança da prerrogativa do presidente com meras conjecturas. Aonde nós estamos, que o Supremo Tribunal Federal invade a competência do presidente da República para tratar de assuntos políticos, diplomáticos. Aonde nós estamos, que o presidente, onde nós estamos, que o ministro do Supremo Tribunal Federal confisca um vídeo de uma reunião ministerial e divulga para a imprensa e para o povo, ridicularizando o presidente. Isto não tem nada de constitucional. A Constituição não prevê nada disso, absolutamente. O sistema federativo e o artigo 23, realmente, é competência concorrente de estados, de União, estados e municípios, cuidar da saúde. Mas existe uma diretriz principal da União. O SUS é assim. Quem faz o planejamento das políticas públicas é a União. Depois há o repasse para os estados e os municípios para que executem essas políticas públicas e as adaptem de acordo com as suas características. E é bem verdade que quem vai executar mais ainda essas políticas públicas é o município. Mas isso não quer dizer que a União deva ficar alijada desse processo, como está acontecendo agora. Sem precedentes, o Supremo passa o ativismo político e nega a Constituição. E os governos locais simplesmente desprezam a Constituição, realizando prisões por decreto, criando figuras criminais, tipos criminais por decreto, se valendo de uma norma penal em branco para generalizar e impedir o direito de locomoção sem que se façam testes, sem que se saiba quem está e quem não está contaminado, massacrando a economia. E olha, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter simplesmente falta de recursos para as políticas públicas. Esse país está um caos diante principalmente dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que esfacelou a República. Esse país está um caos, e nós não vamos ter recursos
pela queda de arrecadação para as políticas públicas de saúde. E não se esqueçam que o tratamento de muita gente está represado porque o pânico se estabeleceu, inclusive graças à imprensa e ao fomento desses políticos oportunistas que se juntam para derrubar o poder central. O poder central está amarrado por forças políticas. Então, isto não é constitucional. Isto é o avesso da Constituição. Isto não tem nada a ver com a Constituição. A Constituição diz outra coisa. Diz que tem que ser respeitadas as garantias e direitos individuais e que a flexibilização desses direitos e garantias individuais tem que ser pelo estado de sítio, estado de defesa e ainda assim restritivamente. Agora, o que não pode é você negar a Constituição. Aliás, nós já sabemos de várias crises que propiciaram esse tipo de ditadura e esse tipo de golpe, né, com a primeira peste do governo de Justiniano, a gripe espanhola, a peste, tudo isso, houve uma malversação do dinheiro público e oportunismo para golpes políticos. Então, é isso que está acontecendo no país. E quem disse que esse isolamento completo é o tratamento adequado, esse lockdown é o tratamento adequado? Aliás, a própria OMS declarou, tão declamada e decantada, declarou que nos países mais pobres a situação, o tratamento não deve ser esse, a política e os protocolos não devem ser esse. Então, quem disse que um lockdown é realmente o tratamento adequado para um país com essas dimensões continentais, para um país em que o governo, o Estado, sempre esteve ausente, em 40% deles, alguns desses locais, ou muitos governados pelo crime organizado? Quem falou que esse tratamento realmente vai resolver a situação? Se você analisar bem, estão crescendo os números, o número de mortes está crescendo. O número de mortes está crescendo, o isolamento está aí, 40%, 45% no estado, e o número de mortes crescendo. E o pior de tudo, é gente que está em isolamento, que está sofrendo as piores contaminações. Tem um colega meu aqui que esteve em quarentena cerrada, fechada. Ele adquiriu o coronavírus. Agora a Cláudia Raia declarou que esteve em quarentena rígida com os filhos, todos adquiriram o Covid. Quem disse que isso acontece? Olha, causa mais preocupação ainda, um ministro do Supremo, como o ministro Barroso, vir a público numa entrevista no Valor Econômico, dizer que o presidente poderia incorrer em crime de responsabilidade se não houvesse ou fosse contra o isolamento. Aonde nós estamos? Onde nós estamos que o ministro Supremo brande a caneta e o poder jurisdicional para ameaçar um presidente? Isso é lamentável. Nada de constitucional, Ronaldo. Não tem nada de constitucional nessa situação. Você me desculpe, amigo. Há uma preocupação de todos nós aqui, inclusive falamos disso antes de começar, toda essa evocação do artigo 142, né, falando das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem, para garantir a autonomia dos poderes constituídos, tem uma preocupação de todos, inclusive em questão da estabilidade política no país, né? Volta para essa questão da estabilidade, né, Vladimir? Porque é uma preocupação de todos nós aí, da dificuldade em pacificar esse problema. Foram questões levantadas por um homem que presidiu um tribunal importante, o mais importante da América Latina, que tem muito peso, né? Tanto que o Dr. Ivan tem sido chamado por vários programas importantes aqui no estado de São Paulo para falar disso. Isso causa muita preocupação. Como é que você vê essa questão? Olha, a gente que acompanha, temos amigos aí ao redor do mundo, né? Talvez o Brasil seja o único país em que a pandemia, o cuidado, o assunto pandemia é episódico. Né? Nos últimos dias, o foco tem sido no escândalo que envolve o filho do presidente. Isso tomou uma proporção, isso que está sendo discutido na agenda, o vídeo do presidente. E a pandemia, ela se tornou, a discussão da pandemia se tornou secundária. Paramos de discutir as medidas de enfrentamento. Né? Nós não sabemos, como bem colocou aí o Dr. Ivan, como será, qual é a nossa opção de saída para a crise, né? E, infelizmente, de novo eu vou falar para você, essa crise institucional que vivemos, e eu não discordo totalmente do Dr. Ivan com o ativismo do judiciário nesse momento, né? Nesse momento, nos últimos anos, né? Algum tempo atrás nós estávamos criticando Gilmar Mendes numas decisões que amplamente favoráveis
Aécio Neves. Era o assunto o Gilmar Mendes era o inimigo número 1 do brasileiro, né? Agora virou Sérgio Moro. Enfim, o que eu acho é que a pandemia ela precisa ser tratada como prioridade. Né? Deixem de lado os assuntos satélites e vamos cuidar do que é mais importante para a população brasileira, porque o que a gente sabe com certeza é que essa crise não vai acabar no dia em que se levantar o isolamento social. Nós temos que nos preparar para 2 anos de momentos extremamente difíceis, com aumento de desemprego, né? Com empresas quebrando. Isso é fato. Então o que deve ser pensado é como nós vamos fazer para trazer de volta a nossa economia a um ritmo sustentável. Quantas mais famílias nós vamos poder colocar no Bolsa Família? Hoje nós temos 14 milhões de famílias envolvidas no Bolsa Família. Conseguimos colocar 30 milhões, dobrar essa capacidade, nós já temos aí 15% da população brasileira desempregada. 50 milhões estão recebendo benefícios. Olha aí. Nessa semana, só para interessante, porque essa semana a Prefeitura anunciou um plano, né, para a reabertura da economia, ainda não tem data, né? Sim. Mas como é que está esse planejamento? Sei que está numa área importante aí. A questão da abertura da atividade econômica, é importante destacar o seguinte, né? Basicamente é o comércio, as outras atividades, o porto está trabalhando, quem entrar na atividade portuária sabe disso, está funcionando normalmente, né? Agora, basicamente, a questão do comércio, hotelaria, que tem sido mais impactada. Existe uma programação, essa programação ela vai depender, um dos aspectos importantes que ocorreram é que nós vamos ter mais leitos de retaguarda. Por quê? Você precisa, para ter certeza do que você está abrindo, você ter leitos de retaguarda. Se você tiver uma demanda maior de pessoas infectadas, você precisa ter retaguarda de leitos hospitalares ou respiradores. Então, a Prefeitura está trabalhando nesse sentido já. A última etapa, que vai levar mais um pouco de tempo aí, que vai levar cerca de dois meses praticamente, 8 semanas, será o quê? Serão os eventos. Serão os locais que você tem cinemas, teatros, atividades voltadas, música. Esse levará mais um tempo. Mas a ideia é começar devagar, obedecendo os espaços de cada 10 metros quadrados, o número de pessoas e assim sucessivamente. Acredito que nós estamos tomando, a Prefeitura está tomando tem ouvido o Sindicato do Comércio Varejista, tem ouvido os sindicatos empregados, tem ouvido os sindicatos das empresas, né, no sentido de colher sugestões de como vai ser feito. Mas dentro em breve, poucos dias, a atividade estará retomando. Nós estamos já caminhando, eu nem senti passar a hora, né? Não sei nem se o doutor Ivan está aí ainda, porque estavam chamando ele para outro compromisso. Temos 6 minutos para encerrar. E antes de eu passar aqui para... Caiu o microfone aqui não, né? Antes de eu passar aqui para a gente encerrar com as considerações finais, eu quero fazer alguns comentários, porque eu não consegui nem destacar todos os pontos aqui do artigo do General Mourão. Mas aí vamos ter que fazer um outro, aí, doutor? O senhor está convocado para um próximo debate aí, porque eu não senti passar o tempo mesmo. Acho que quem acompanhou também deve ter gostado muito das aulas que a gente assistiu. Um professor de História aqui, outro professor de Direito, né, outro professor aqui. Então, né, uma hora ficou muito pouco. É importante porque esse projeto ele se propõe a trazer a chamada educação cidadã para as pessoas, né? Então a gente quer fazer debates de temas importantes, mas num outro patamar de discussão, sem nenhum demérito aos projetos que já existem, mas a gente quer tentar trazer o cidadão comum para essa discussão de algo que é o nosso cotidiano, mas sempre com um viés propositivo, né? Tentando apresentar soluções, né? A gente sabe que muitas vezes tem posições polêmicas, contraditórias, contrárias, né, de oposição, mas que é daí que a gente tira, né, a gente consegue avançar para caminhar para algum tipo de solução. Doutor, vou lhe convidar então para fazer as suas últimas considerações, né, a respeito disso tudo, e já lhe convidar para um próximo debate. Não temos data ainda, mas em breve a nossa produção vai entrar em contato para que a gente possa avançar, né, em toda essa análise que foi feita aqui. Agradecer muito aí a sua presença, a sua participação, né, o seu tempo aqui, que tem sido bastante demandado, bastante solicitado, e convidá-lo para fazer as suas considerações referente a esse tema todo, e o que o senhor acha que precisa ser colocado como pauta prioritária para a gente entrar num ritmo de estabilidade nessa crise. Bom, França, o que eu quero, em primeiro lugar, dizer é o seguinte: a reunião de ontem, né, dos governadores, do presidente da República
e dos representantes do Congresso, né, dos presidentes ali da Câmara e do Senado, aquilo já é o caminho, é um dos caminhos, já começa a se iniciar uma senda no sentido de se ganhar posições para que se poder, para a harmonia, para o diálogo, para a conversa, né? E aí, para nós, para mim, para todo cidadão, aquela reunião trouxe esperança, trouxe muita esperança. Agora, lamentavelmente, tem gente que não quer que o país prossiga e aí vai colocando lenha na fogueira, como está acontecendo agora com essas invasões de competência, essas ingerências no Poder Executivo, com a divulgação de um vídeo de reunião ministerial. Então, isso nos causa preocupação. Quando a gente pensa que a República vai caminhando, quando a gente pensa que a política vai caminhando para águas mais amenas, a gente vê esse tipo de decisão com a devida vênia, com todo o respeito do Celso de Mello, que é o ministro que eu gosto, é amigo do meu pai, foi meu professor, mas foi uma decisão lamentavelmente infeliz e que só vem em detrimento da paz e da política saudável que deve ter esse país, principalmente nessa época de pandemia. Agora, é lógico, a gente sabe que a pandemia é séria e tem que ter seus protocolos, tem que ter a profilaxia, tem que ter o distanciamento, tem que ter a máscara, o uso da máscara, tem que ter alternância no ingresso nos estabelecimentos ou no uso dos bens públicos, não pode haver aglomeração, tudo isso eu concordo. Agora, eu venho defendendo desde o início que o Brasil não suporta um lockdown. O Brasil não suporta essa política que o governador Dória está colocando, está impondo no estado de São Paulo. Porque o Brasil é um país sui generis, é um país diferente, a Europa tem características completamente diferentes quanto à extensão, quanto à faixa etária da população, quanto à densidade demográfica, quanto às diferenças de região, é tudo completamente diferente, o clima. Então, isso foi importado de um lugar que não tem a mínima semelhança e igualdade com o Brasil. Então, o que o Brasil precisa? O Brasil precisa desses protocolos que nós mencionamos, mas que o trabalho e que a economia prossiga, porque o cidadão precisa sobreviver. Vem aqueles artistas da Globo, fica em casa, tomando seu vinho, fazendo sua culinária, mas que gente egoísta é essa, que não sabe o que está acontecendo na periferia, que tem 15 negros dentro do barraco? Então, é isso que não tem cabimento no Brasil. Agora, o caminho é esse. O caminho é o diálogo, é os poderes sentarem e dialogarem. Eu acho que ali tem que partir uma liderança do Supremo Tribunal Federal, isso vinha sendo feito pelo presidente Toffoli, mas acabou também perdendo o controle da situação diante dessas decisões desses 3 ministros, decisões realmente claramente que afrontam claramente o Poder Executivo. Então, isso acabou se perdendo. Mas se o Poder Legislativo e Executivo começarem a entrar em entendimento, se os governadores começarem a entrar em entendimento com o presidente, aí nós vamos ter um caminho já mais ou menos palmilhado para a gente sair dessa crise política e também tentar resolver essa crise sanitária que a gente tem aí. Eu quero cumprimentar aí o meu querido Ronaldo, né, cumprimentar o Vladimir, respeito ambos, e espero que você me convide aí sim para uma próxima live para a gente bater um papo, trocar uma ideia. Mas tem que ter debate forte, senão não tem nada. Isso, tem que pegar fogo. Só segura mais um minutinho, nós estamos terminando aqui. Ronaldo, então o caminho é o entendimento, é o diálogo para a gente conseguir, porque como bem lembrou o Vladimir, ele vai se despedir ainda, a gente vai ter pelo menos 2 anos de luta para superar a crise, né? Não é só a questão do isolamento, né? Nós vamos todo esse aprofundamento, todo esse quadro de aprofundamento da crise econômica, que já vinha nesse processo todo, vai precisar de um tempo e de muita unidade, né? União, liderança e unidade dos poderes para a gente superar isso, não é isso? O fato é que nós estamos lidando com uma experiência totalmente nova na humanidade. Nós não temos um protocolo definido, o único protocolo existente que surgiu foi de quê? Distanciamento social e isolamento. Nós temos que descobrir esses protocolos, para isso nós conclamamos que o Ministério da Saúde, todos os nossos cientistas, todos os nossos médicos, toda a estrutura que nós temos na nossa federação possam contribuir para um protocolo de acordo com as nossas características, de acordo com a nossa densidade demográfica, de acordo com as nossas dimensões continentais, mas que haja esse protocolo. Porque esta crise que vem agora, nós já vimos de um processo. Vladimir lembrou instantes o seguinte, nós tivemos só os anos de 2015 e 2016, nós tivemos uma recessão no Brasil que impactou negativamente numa queda de quase 8% do PIB. Então nós já vimos nos recuperando, passamos 17
demos uma respirada, 18 o Brasil cresceu 1%, 19 cresceu 1%, esperava-se agora em 2020 o crescimento de 2,5%, e o que é que nós vamos ter? Talvez nós teremos uma recessão de mais de 5%. Essa recessão não será exclusividade do Brasil. Todos os países do mundo passarão por esse processo. Por quê? Porque o setor produtivo teve que parar, as máquinas pararam, as fábricas pararam, então o comércio internacional também parou. Então a economia vai precisar se reestruturar. Essa reestruturação não se dará do dia para a noite. E para isso nós precisamos de quê no Brasil neste momento? Vamos precisar da unidade do sistema nosso federativo e das nossas lideranças. É preciso que a política econômica, por exemplo, tratada pelo Paulo Guedes, que era do liberalismo da economia, ela não vai funcionar. Por quê? Porque a presença do Estado chegou agora. Vladimir lembrava instantes agora do Bolsa Família. Nós estamos pagando 3 vezes mais de Bolsa Família. O benefício emergencial que o presidente da República, veja, você tem que citar as ações que foram importantes. O benefício emergencial foi uma ação importante do presidente da República, que deu um benefício aí de R$600, quase 50 milhões de brasileiros estão recebendo. Nós teremos também a própria MP 936 da garantia do emprego. Então nós precisamos de quê? De unidade, para que quando nós terminarmos esse processo agora, que nós estamos vivendo de pandemia, e que a economia, que esse momento se estabilize, nós possamos ter uma recuperação rápida da economia para a recuperação dos empregos e, acima de tudo, nós só vamos ter empregos se nós tivermos empresas fortes. Não existe emprego sem um ambiente de negócios e sem uma condição de que as empresas possam exercer plenamente a sua atividade. Levantou a bola para você fazer o encerramento aqui, Vladimir. Você que é o nosso embaixador, o grande incentivador desse projeto, né? Então, as suas considerações, o que está enxergando para que a cidade possa, né, explorando as suas vocações, explorando todos os seus talentos, né, as suas características sociais e econômicas próprias, aí uma mensagem de otimismo para que a gente possa, dentro dessa unidade que falou o Ronaldo, que falou o Dr. Ivan, né, desse novo momento de pacto político entre as esferas de poder, para a gente poder olhar para frente e ver perspectiva, né, dessa saída da crise, o menor sofrimento possível, já que você bem lembrou que é no mínimo 2 anos para a gente lutar aí. Você sabe que economia é uma palavra que deriva do grego, né, e que significa gestão do lar, né? Então, se você pensar que gestão do lar implica na gestão da saúde, ela automaticamente está ligada à gestão da economia. Um lar com saúde, quando você investe em saúde, no desenvolvimento, na habitação, na educação, você está economizando dinheiro com saúde, né? Eu acho que essa crise nos permite olhar de forma diferente todo o país. Esse momento é muito importante porque ele nos oferece uma oportunidade de cuidar da nossa base. Quando a gente fala aqui da região, nós que moramos no Boqueirão, Gonzaga, né, estamos afastados de uma realidade das comunidades carentes, das palafitas, né? E isso não é uma solução fácil, né? E eu acho que ninguém tem uma receita do bolo para essa crise. O que é importante é que as pessoas escolham um caminho único, que trabalhe em direção à solução do problema. Aqui em Santos não é diferente. Eu sou suspeito para falar porque eu sou defensor do isolamento social não a única, mas talvez a única alternativa disponível para se reduzir o contágio. A gente sabe, eu tenho funcionários dentro de casa, né, com medo de perder o emprego, a gente não sabe o amanhã. Mas aquela velha história que os nossos avós nos contavam, que é a hora de dar as mãos, né, de buscar uma solução conjunta e apostar no diálogo, daquela atitude positiva de que nós vimos o presidente ontem em conversa com os governadores. É isso que nós esperamos dele, né? Eu deixar um pouco de lado esse ambiente, essa disputa política, em prol daquele que é o mais importante para o governo, e os governantes, que é o contribuinte. E agora nós estamos falando de contribuinte. Sem imposto, sem arrecadação, não
nada é possível de acontecer nesse país. Então, o que eu acho é que essa crise, ela também nos oferece uma oportunidade de mudança. E a começar por um olhar diferenciado para a nossa base, que é essa população que ela está abandonada, e ela vem abandonada há anos e mais anos, né? Porque o ponto de partida, até mesmo para em qualquer país do mundo em que você pensa que é necessário o consumo, né? Serão eles a base para a nossa recuperação. Maravilha. Então, depois de todas essas considerações, vamos encerrar. Acho que passamos aqui algo em torno de 10 minutos, né, do nosso prazo, mais 7 minutos. Mas é o primeiro programa, né, de um projeto que está propondo essa discussão de soluções para a nossa região, ou seja, protagonismo regional, né? Então, soluções para a nossa região. Doutor, muito obrigado. Aqui o Ronaldo quer se despedir também do senhor. Doutor Ivan, sempre um prazer dialogar com um amigo. Para mim é sempre uma alegria estar com vocês. Vocês são pessoas queridas, muito queridas. Também é querido nosso aqui. E estamos abertos a soluções, viu, da sua equipe também, da sua assessoria. Soluções de propostas de temas aqui. É um primeiro projeto, o programa vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã. Hoje deveria ter sido transmitido ao vivo. Tinha um probleminha técnico, foi transmitido pelo Facebook. Amanhã ele vai estar no YouTube. Quem quiser depois ver a íntegra, rever aqui o que foi debatido. E vamos caminhando de mãos juntas aí para tentar atravessar toda essa dificuldade. Gente, obrigado. Fiquem todos com Deus. Boa noite e até a próxima.